Nos últimos encontros, nós vimos falando sobre os juizados especiais, e o último tópico que nós terminamos foram os sujeitos que atuam no processo que se desenvolve nos juizados especiais, né? Então falamos ali de juiz togado, de juiz leigo, de conciliador e das partes, né? O tópico que nós vamos começar agora, e vai acabar sendo assim, o último tópico que nós veremos nessa parte da disciplina. Então, o último tópico dos juizados especiais, mesmo que depois eu fale de alguma coisinha sobre o juizado, mas eu não considero que seja do próprio conteúdo programático, porque eu vou depois falar de uma coisinha ou outra, vamos assim dizer, como se fosse bônus, mas que eu não posso me deter muito com os senhores, porque os senhores não viram ainda. Por exemplo, recursos. Eu vou mencionar como é que são os recursos no juizado, mas não vou poder aprofundar porque os senhores não tiveram aula de recursos, que é no próximo semestre. Eu vou mencionar, claro, mas não tem como aprofundar muito, tá? Esse tópico não. Esse tópico, tudo bem que o recurso é um ato processual, né? Mas esse tópico dos atos processuais, nós vamos ver ele mais detidamente do momento inicial até o momento da sentença, do julgamento, no primeiro grau de jurisdição perante o juizado, tá? Bom, de um modo geral, a respeito dos atos processuais, é bom que recordemos dos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual, da oralidade, da tentativa de autocomposição. Esses critérios, esses princípios que orientam o juizado especial e que estão lá no artigo 2º da lei do JEC, Lei 9.099 de 95. Né? A oralidade, ela vai impulsionar todo o procedimento, como nós veremos aqui nos atos processuais. E a oralidade, ela de início, quanto aos atos processuais, ela mitiga, ela excepciona, ela fragiliza o princípio da documentação, né? No processo civil tradicional, clássico, prevalece a forma escrita, né? Para que fique documentado. Nos juizados especiais, a lógica da oralidade. Nós vimos que a oralidade, ela não se resume, ela não se esgota na ideia de prática dos atos orais. Nós vimos que tem vários subprincípios que nós já estudamos. Mas o fato dela não se resumir a essa ideia de atos praticados pela via oral, não quer dizer que isso não aconteça. Naturalmente, a oralidade significa que os atos não precisam ser necessariamente praticados pela via escrita, que eles podem ser praticados pela via oral. E nós falaremos aqui faremos várias menções a essa ideia da oralidade. Praticamente tudo que a gente for falar, demanda, petição inicial, pode ser oral. Defesa, pode ser oral. Me perdoem. Os atos de comunicação processual podem ser oral. Eu mesmo costumo dizer, eu já recebi, quando eu advogava mais no âmbito privado, eu já recebi uma intimação em um processo no juizado pelo telefone. Olha só. Uma intimação pelo telefone, pela via oral. Era no caso que tinha uma audiência designada para aquela semana, né? Hoje é terça-feira. Imagine que a audiência era numa quinta-feira dessa semana. O famoso depois de amanhã. E estava na minha agenda, tinha sido designado. Eis que eu recebo uma ligação. Ô, doutor Arthur? Pois não, sou eu. Aqui é fulano de tal, eu sou responsável pelo expediente, sou escrivão aqui do cartório do juizado tal. Só tem uma audiência aqui na quinta-feira? Perfeitamente, tenho ciência, está agendado, estarei aí. Não, eu estou ligando justamente para que o senhor não esteja aqui não. Nós vamos publicar, vai sair formalmente tudo, mas
O juiz pediu para entrar em contato, que apareceu um compromisso, não lembro bem o que era. Eu ia falar que ele estava doente, mas eu não lembro. Acho que apareceu um compromisso, tal. Ele teve que redesignar essas audiências. Ele não vai fazer nenhuma audiência na quinta-feira. Então, além de publicar, mas isso pode sair na própria quinta, em cima da hora, nós estamos avisando o senhor pelo telefone aqui, para o senhor não ter problema. Eu falei, perfeitamente. Mas eu preciso que o senhor dê ciência. Não, eu me dou ciente. Pode ficar tranquilo. Pode escrever aí que falou. Você tem fé pública, não tem? Pode escrever nos autos. No dia tal, às horas tal, entrei em contato com o doutor Arthur, telefone tal, e lhe intimei da determinação do juiz que não teria audiência. Pode botar aí. Depois eu fui nos autos, estava lá. Precisei pegar os autos, eu vi lá. Mas percebam aqui, o ato de intimação, ele se deu pela via oral. Não teve que se expedir um mandado. Mas isso significa dizer que nós não tivemos documentação nenhuma? Também não. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem um extremo, nem outro. Nem tudo documentado nesse exemplo. Como é que seria? O cartório expediu mandado de intimação físico e mandar para o meu escritório para eu tomar conhecimento por AR. Ou, E/ou, né? Publicar no DO. Tudo isso acontece. Tudo isso são vias de se intimar no ato de comunicação processual. Você pode pular uma parte ou desprezar uma parte dessas exigências. Como? Serve uma ligação pelo telefone. Só que percebam que ao final disso, o cara certificou. Ele documentou de alguma forma. O mínimo de documentação tem. Seja nos autos físicos ou nos autos eletrônicos. Pouco importa. O cara vai assinar eletronicamente. Eu, escrivão do cartório, do juizado tal, certifico que no dia tal, às horas tal, entrei em contato com o doutor Arthur pelo telefone e lhe dei ciência de tal ato. E ele, do outro lado, confirmou o recebimento. Pronto. Ele tem fé pública. Né? Nós veremos, logo o próximo tópico. Dentro, é o subitem, né? Dentro dos atos processuais. A demanda, o oferecimento da demanda, a petição inicial, pode ser pela via oral. Pô, mas aí só pela via oral fica solto assim? Não tem documentação nenhuma? Tem documentação. A lei abre mão de que a petição inicial venha de um modo físico, de um modo documentado. Não precisa nem ser físico, né? Venha virtual ou venha fisicamente. De um modo documentado. Não precisa. Ou seja, para aproximar o jurisdicionado, não quero aqui botar a carroça na frente do boi, mas para aproximar o jurisdicionado, imagina o senhorzinho, agora tem muito processo eletrônico, né? Imagina o senhorzinho que não quer procurar um advogado, nós já vimos que isso é possível, que não faz a menor ideia sobre essa questão do mundo virtual, ele quer propor uma demanda em face, sei lá, do vizinho dele, em face, um qualquer. Ele pode ir no cartório do juizado e ele falar, meu filho, estou com esse problema, quero propor uma ação, falaram que eu posso vir aqui. Ele pode, então, oralmente expor ali as suas razões. Quem é ele, contra quem que ele está indo, qual é o contexto fático e o que ele vai pedir. Ele pode fazer isso oralmente. Mas isso significa que no processo não vai ter nenhuma documentação daquilo? Não. A própria lei fala que vai ser reduzido a termo. Essa é uma expressão muito comum no mundo jurídico, nas leis, né? O que significa reduzir a termo? Bom, reduzir. Você vai reduzir a conversa. Você vai reduzir o ato oral. Né? No meu exemplo, lá, o cara certificou resumindo o que aconteceu. Ele não falou tudo, literalmente tudo, não transcreveu tudo que nós conversamos. Aquela parte inicial, ô doutor Arthur, o senhor tem uma audiência aqui na quinta, eu sou fulano de tal, isso não se coloca. Então você vai resumir as principais informações do ato que aconteceu. Joga para o cara da demanda. Geralmente tem um formulário no cartório do juizado. Se não tiver, o cara vai jogar para o sistema ali, vai minimamente falar, fulano de tal veio aqui, ele ofereceu a demanda oralmente em face de ciclano de tal, relatou como causa de pedir, como os fatos, esses fatos, e formulou tais pedidos. Isso tem que ser resumido. Como é que o juiz vai julgar? Se não foi o juiz quem recebeu esse ato oral, como é que o juiz vai julgar? Como é que nós vamos verificar a congruência? Se o juiz julgou o que a parte pediu, se não tiver nada documentado.
Mas, não, mas tem como a parte começar com o juiz. Não, isso não vai acontecer, mas vamos supor, o juiz está passando ali, o juiz viu o que o senhorzinho chamou atenção, gostou do senhorzinho, foi lá ver, e o juiz está vendo o cara ali trabalhar, o servidor, e o juiz viu tudo que o senhorzinho falou. Então nós não podemos nem falar que o juiz não tem conhecimento. Tá, ok. Podemos cogitar desse exemplo, dessa hipótese mirabolante, tal, que não vai acontecer na prática. Mas vamos supor que possa acontecer. Tá, de todo modo, como é que o tribunal, não é tribunal, como é que a turma recursal vai julgar o recurso? Como é que os juízes que integram a turma recursal, que não tem como estar ali naquele ambiente, eles não ficam ali, eles vão saber se o juiz julgou certo que a parte pediu, julgou errado, se não tiver documentação. Então tem documentação, tá? Isso é uma coisa até geralmente importante para que nós tenhamos em mente. Porque é muito comum do juiz, às vezes, não pretender documentar certa coisa. Imagina, você em audiência. Estou nem falando de juizado só não, tá? Isso não é algo exclusivo de juizado. Você está em audiência do juiz fala assim, não, doutor, mas não precisa certificar isso. Eu já sei. Sempre tem esse... Não precisa. O que você, como advogado, tem que lembrar? Que o processo não acaba com aquele julgador. Você tem que retarguir ele, tem que falar, mas excelência, meu problema não é contigo, não. Eu estou pedindo para documentar, não é por causa de vossa excelência, não. Vossa excelência pode saber. Mas e o seu superior hierárquico? E quem vai julgar um recurso eventualmente cabível contra a sua decisão? Você está me falando que sabe, que não precisa, que vai decidir a meu favor, ok. Mas e se não acontecer? Como é que eu vou, que fundamento que eu vou ter? Então, eu quero que certifique, excelência, que eu fiz tal tipo de alegação. Não precisa, doutor, eu estou aqui, estou sabendo. Tá, mas como é que o julgador lá em cima vai saber? Se não tiver documentado, e é direito do advogado pedir isso que seja certificado, se não tiver documentado, vai ficar elas por elas, perante o julgador, né? Tudo bem que hoje em dia você pode gravar as audiências, né? Então uma outra forma disso acontecer, de evitar esse problema, o juiz ali não está querendo certificar, não está querendo reduzir a termo na audiência. Volto a dizer, isso que eu estou falando não é só do juizado. Você pediu, está numa audiência, você formulou, excelência, eu quero produzir tal tipo de prova. O juiz indefere. Vai constar em ata. Não precisa, doutor, nós estamos aqui. Você pode exigir, não, quero que conste. Não quer arrumar problema com o juiz? Aquilo não saiu em ata? Se você estiver gravando, você pode levar aquela gravação para o tribunal, para mostrar que você pediu, que teve negativa jurisdicional, aí já tem outro vício, né? Mas enfim. E aí, para encerrar esse primeiro item, vamos à lei, né? A lei do juizado especial civil, que é a lei 9.099 de 95. Vejam aí o que o artigo 12 prevê. Nós vamos ver disposições gerais. Estamos vendo aqui noções gerais sobre os atos processuais, né? No juizado. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos. Mudou alguma coisa aqui em relação à regra geral da publicidade? Não. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 11 do CPC. Não muda nada. E os atos poderão realizar-se em horário noturno. Essa é uma boa previsão, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Porque lá em TGP2, nós vimos que o tempo dos atos processuais podem ser praticados de 6 às 20 horas. Então, de 6 da manhã às 20, às 8 da noite. Em tese, não pode passar dali. Nós até vimos que se o ato começou, ele pode passar um pouquinho, não gera nulidade isso. Mas o juiz não pode marcar uma audiência em geral para começar às 8 horas, por exemplo. Não pode. Ela pode ter começado antes, ser conveniente, ficar mais 10 minutinhos, mais meia horinha e terminar 8h10, 8h15. Aí não gera nulidade nenhuma. Mas o juiz não pode marcar uma audiência, em regra, para 8h30. No juizado, em tese, pode. A lei autoriza que os atos sejam praticados em um horário noturno, ok? Claro que o juiz se submete aos regimentos do próprio fórum, né? Então, tem vários, são as resoluções, nós temos vários diplomas normativos aqui. Constituição, que não toca aqui ao ponto, até poderia tocar na inviolabilidade ao domicílio, né? Não pode ser um ato processual praticado no domicílio do camarada de madrugada. Não pode. Enfim, a lei, as disposições infraconstitucionais, como a lei está trazendo aí, artigo 12,
A própria lei faz menção às normas de organização judiciária. Você pode colocar ali os códigos de organização judiciária dos estados, como pode ser também uma resolução do próprio tribunal. Uma resolução interna do próprio tribunal, dizendo que o fórum vai fechar às 11 horas. Aí o juiz não vai poder praticar ato noturno após as 11, que seja no fórum, né? Então são várias disposições que que o juiz em concreto deve exercer, deve observar, ok? E aí, seguir aqui a ordem da lei. Essa é uma disposição importante, eu nem trataria dela agora não, mas ela está nessa ordem na lei. Olha, na contagem de prazo em dias, estabelecidos por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Essa é uma disposição importante. E veja que ela foi incluída por uma lei de 2018. O novo Código de Processo Civil é de 2015. Começou a produzir efeitos em 2016. E ele trouxe no artigo 219 do CPC. Ele trouxe a lógica de prazos processuais fixado em dias, sendo contado em dias úteis. Só que na lei do juizado não tinha essa previsão. E ele, por sua vez, CPC, não era expresso no sentido que deveria aplicar. Isso deu tanto pano para manga, deu tanta discussão. Alguns diziam que devia ser dia corrido. Por que dia corrido? Pela celeridade do juizado. Muitos diziam que tinha que ser dia corrido pelo sistema do juizado ser um sistema que promove a celeridade. E outros diziam que celeridade não é promovida por dia corrido ou dias úteis. A promoção da celeridade, a duração razoável do processo, se dá pela eliminação dos tempos mortos, né, dos atos, das postergações, das dilações indevidas, enfim. E foi esse o entendimento que prevaleceu. E aí foi bom colocar ali uma previsão em lei, porque realmente esse argumento é um bom argumento, né? De que deve ser contado em dia corrido, porque no microsistema do juizado, o artigo 2º prevalece a ideia da celeridade. Bom, então está visto aí, os prazos no juizado são contados em dias. E aí eu vou trazer de uma vez só o artigo 13, que termina essa parte geral, disposição geral, sobre os atos processuais na lei do juizado. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º dessa lei. O que esse dispositivo está dizendo? Ele também não traz nada de especial. Ele está dispondo sobre a instrumentalidade das formas. O que prepondera não é a forma, mas o que prepondera é a essência, a substância dos atos. Isso os senhores já encontram no CPC, no artigo 277. Nós vimos isso aqui em TGP 2, quando dos atos processuais. Artigo 277. Tá? Parágrafo 1º. Não se pronuncia qualquer nulidade sem prejuízo. Nós vimos também lá no CPC, não há nulidade sem prejuízo. Tem um artigo próprio para isso, eu não sei se é o 281, 82, é ali, perto do 277. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. É para tentar retirar a burocracia das cartas precatórias, né? Em 95, quando veio a lei, a lei do juizado, ao se falar em carta precatória, se remetia a um procedimento formal e burocrático previsto no CPC. Agora, isso perde um pouco de sentido, não perde totalmente, mas perde um pouco de sentido, porque mesmo que se faça por carta precatória, que é ato de comunicação entre juízos no mesmo plano horizontal, mas de comarcas distintas, é o que está falando ali, a carta precatória, mesmo no sistema do CPC, ela é realizada preferencialmente por meio eletrônico. Tá? Então, é nesse sentido aí.
por meio idôneo de comunicação, como ele disse, por telefone, o cara me intimou por telefone, né? Para evitar a burocracia de se expedir mandados de intimação desnecessários, de se expedir cartas precatórias desnecessárias. Ali no parágrafo 2º bastaria um e-mail, por exemplo. Seria um meio de comunicação idôneo. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente. Era o que eu fazia menção. Você tem que documentar, mas você documenta resumidamente. Em notas manuscritas, datilográficas, taquigráficas, estenotipadas. São formas diferentes de escrever, de escritas, tá? Tem não sei se é a taquigrafia ou acho que é a estenotipia, que você escreve por símbolos. São técnicas diferentes de escrita, tá? Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética. Fita magnética. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito julgado da decisão. Isso é por parte do juízo, né? Então o próprio juizado, o próprio órgão jurisdicional, unidade judiciária, pode ir e gravar, bota uma fita cassete lá, bota é o que ele está dizendo ali, né? Bota um gravador com fita cassete, fita magnética, pode. Como pode ser hoje em dia também gravado pelos meios eletrônicos, claro. Parágrafo 4º, as normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que instruem. Então, depois do trânsito julgado, geralmente a parte sai intimada, que depois de 1 ano serão exonerados os documentos, queimados, jogados fora. Porque não tem como o judiciário ficar guardando a documentação de milhares, milhões de processos do juizado. Seria uma despesa enorme. Você intima a parte, acabou o processo, vem aqui e tira no prazo de 1 ano. Se 1 ano não tirar o que está aqui, eu vou achar que você não precisa e vou tacar fogo, jogar fora, tá? Então essas são noções gerais sobre os atos processuais no juizado. Uma última consideração, isso nós veremos quando do estudo dos atos em si. Quero só lembrar os senhores que prepondera nos juizados especiais a ideia de concentração dos atos, o que é uma decorrência do princípio da oralidade. Estamos juntos? Nós vimos aqui o princípio da oralidade, que são vários subprincípios. Um dos subprincípios é a concentração. Um ato praticado pela via oral, você pode praticar vários atos ao mesmo tempo. E isso acontece aqui no procedimento dos juizados. Acontece aonde? A concentração dos atos processuais se dá em audiência. Um ato praticado pela via oral, a oralidade, nos indica a realização do ato pela via oral. E onde é que isso é feito? Essencialmente nas audiências. Olha o nome, audiência. É onde você vai utilizar a audição. É para você praticar os atos pela via oral, para o Estado receber os atos pela via oral. E aí mais precisamente na AIJ, audiência de instrução e julgamento, que se dá, em geral, a estrutura dos atos desse procedimento é assim, petição inicial, audiência de conciliação, AIJ, sentença. Veja como é que é um procedimento concentrado. Você poderia pensar assim: mas professor, a petição inicial não tem a correspondente contestação, não? Tem, na AIJ. Mas e a produção de prova, professor? Na AIJ. E por que está aquele entre parênteses sentença? É porque o ato é a audiência de instrução e julgamento. Então a lei está estimulando, está deixando, estimulando, que o juiz profira a sentença nesse próprio ato. Então veja que a concentração dos atos se dá realmente na AIJ. Desde a contestação, se for o caso a réplica, solicitação de provas, deferimento da prova, produção das provas e julgamento, palavras finais, apresentação de memoriais finais na audiência. Os advogados têm ali 10, 15 minutos para falar sobre, fazer um resumo para o juiz do que aconteceu nos autos, a última oportunidade, e depois o juiz julga. Tudo isso na sentença. Tá? Tudo isso na audiência de instrução e julgamento. Tá? Então vamos parando por aqui esse tópico.